Olá, meu nome é Gustavo. Eu vou dar início à minha apresentação sobre subespaço vetorial, da matéria de álgebra linear. Então, eu vou explicar um pouco do que é o subespaço vetorial e também como nós podemos identificar ele, além da lógica matemática. Então, vamos lá. É, Antes de entendermos o subespaço vetorial, nós precisamos entender o que é o espaço vetorial em si. É, o espaço vetorial é um espaço linear. Ele é um conjunto de vetores onde podemos somar vetores e multiplicá-los por números que nós casualmente chamamos de escalares. E o resultado dessas operações sempre continua dentro do mesmo conjunto. Assim, definindo o espaço vetorial justamente como esse universo matemático coerente, onde cada soma, cada escala, cada combinação respeita a dimensão desse próprio conjunto. Então, para que um conjunto seja considerado um espaço vetorial, ele deve satisfazer condições específicas. Essas condições nós casualmente chamamos de os 8 axiomas fundamentais. Eles são o quê? Eles são os princípios que garantem que esse conjunto funcione de uma forma lógica e fechada, ou seja, tudo que acontece naquele espaço deve seguir com base naqueles princípios. O que fugir desses princípios acaba fugindo deste espaço. Então, eles podem ser usados para qualquer espaço vetorial, seja no plano, que é o R2, ou no espaço tridimensional, que é o R3. Vamos lá. Essas duas são relacionadas à soma, à propriedade de soma e de multiplicação. Na soma, somar os vetores, manipular os vetores pela soma, não pode te jogar fora do espaço. Quer dizer que quando eu tenho dois vetores e eu vou somá-los, eles devem estar esse resultado dessa soma deve estar contido também neste conjunto. Temos a parte da comutatividade, no qual a ordem da soma não muda o resultado, independente de qual seja. A associatividade, que é a forma de agrupar a soma, também não vai alterar esse resultado. Outro elemento também é a existência do elemento neutro, que é um vetor especial, zero, que pertence a esse conjunto. Então, qualquer soma que vai levar o vetor a esse elemento neutro também vai continuar sendo vetor. E o elemento simétrico, que quer dizer o quê? Todo vetor tem o seu antivetor que o aluna, ou seja, eu tenho V somado com W, que seria o seu antivetor, vai dar o vetor nulo. E temos as propriedades sobre a multiplicação, que é multiplicar um vetor por um escalar, mantém ele dentro desse espaço. O escalar pode ser distribuído entre os vetores sem alterar sua existência dentro desse conjunto, que é essa propriedade de distributiva. Os escalares também se distribuem quando somados antes de multiplicar, ou seja, quando multiplicamos ele, não vai alterar realmente a ordem. A ordem dos fatores não altera o resultado. E, a partir disso, podemos, enfim, fazer a pergunta: o que é um subespaço vetorial? Ele, basicamente, é um subconjunto desse conjunto. Um subespaço vetorial é um próprio conjunto definido, só que ele está contido dentro de outro conjunto. Então, se você tem um espaço vetorial V, que é, por exemplo, o R3, que é o conjunto de todas essas três componentes reais, um subespaço vetorial é um conjunto de todos os vetores dentro de V que satisfaz essa condição. Ou seja, esse subespaço W está contido dentro do vetor V. E ele também vai seguir essas mesmas propriedades, esses mesmos 8 axiomas fundamentais. Um exemplo que a gente pode utilizar é justamente a boneca russa, que é uma boneca mãe que tem várias bonecas pequenas dentro uma da outra. E é justamente essa a correlação que podemos utilizar. A boneca mãe é um espaço vetorial e as bonecas menores estão dentro dela, formando o subespaço vetorial. Esse subespaço vetorial tem essas mesmas condições da boneca maior porque estão contidas. Mas ainda assim eles têm suas próprias condições que mantêm o subespaço vetorial funcionando de sua forma única. Então, se tivermos um espaço menor que vive de um espaço maior, mas que obedece exatamente essas mesmas regras, então ele, portanto, também segue os 8 axiomas fundamentais do espaço vetorial e também pode ser dito como o subespaço vetorial. Como nós temos um conjunto que já está dentro de um espaço vetorial,
alguns dos axiomas não vão precisar ser realmente verificados, justamente porque esse subespaço vetorial já está cumprindo necessariamente com alguma dessas condições por já estar dentro desse espaço maior. Então, isso vai facilitar nosso processo, que é só identificar certas definições necessárias. E no caso vão ser só apenas três, que é o vetor nulo pertence a W. Ou seja, dentro do subespaço vetorial, necessariamente deve ter sempre o vetor nulo que vai definir ele. Caso temos um espaço vetorial e um subespaço no qual ele não consegue conter esse vetor nulo, então aí nós já tiramos que ele não é necessariamente um subespaço vetorial desse espaço que nós estamos utilizando. As outras duas relações é justamente das propriedades de soma e multiplicação que nós temos dentro do espaço vetorial. Nos quer dizer o seguinte, fechado sob adição. Adição. Qual é essa condição? Justamente, ela segue o mesmo princípio do espaço vetorial principal, que é todos os vetores dentro daquele conjunto, quando somados, eles não podem ultrapassar este espaço, esse conjunto já formado. Então, se nós temos os vetores U e W pertencente a esse subconjunto, a soma desses vetores não pode jogar esse novo vetor resultante para fora dele. A terceira condição é baseada na parte de multiplicação do escalar, que é o quê? Também dentro daquele conjunto, qualquer número real, qualquer número que exista dentro daquele conjunto, se eu utilizar para manipular as propriedades dos vetores dentro do conjunto, ele não pode mudar o pertencimento desse vetor, não pode mudar que ele esteja dentro daquele conjunto que definimos como subconjunto. E, assim, essas são as três condições principais que nós temos para definir o subespaço vetorial. Aqui estão algumas aplicações, exemplos que eu trouxe para justamente exemplificar como é atribuído essa relação matemática. Então, tá. Seja um conjunto, um espaço vetorial de R3, contendo a condição de que x é igual a 3, ele pede para verificar se W é um subespaço vetorial de V. O que temos aqui? Se a condição para W é que x é igual a 3, então as coordenadas em si vão estar limitadas a sempre que o x estiver igual a 3. No caso, nessa lógica, não vamos ter o vetor nulo, que seria quando o zero está entre todas as coordenadas. Se não temos o vetor nulo dentro desse subespaço, então ele não pode ser considerado um subespaço pertencente ao espaço V. Nesse segundo exemplo, verifique se W, o R2, com Y igual a zero, é um subespaço de R2. Nesse caso em si, podemos utilizar que se zero é Y, X pode se atribuir qualquer valor. E pode se atribuir o valor de zero. Se temos o valor de zero, então quer dizer que nós temos o vetor nulo. E assim nós temos a primeira condição satisfeita. No segundo caso, se eu tenho dois vetores dentro desse espaço, se eu somá-los, ele vai continuar sendo o vetor que satisfaz essa condição. E é justamente esse exemplo aqui. Se temos o vetor W1 e W2, e as únicas variáveis que vão realmente somar são o x, que seria A e B, o resultado ainda vai continuar sendo um valor real para x e mantendo a condição de zero. Então, a segunda condição de soma dos vetores se mantém. No terceiro exemplo, é justamente quando nós multiplicamos o vetor qualquer por um escalar. No caso, se x permanece o vetor qualquer e y ainda é atribuído ao zero, qualquer escalar multiplicado por zero vai continuar a ser zero. Ou seja, não importa o número de x ainda, a atribuição de y vai continuar sendo ela. O que satisfaz a condição de que, sim, o W é um subespaço vetorial de R2, que, no caso, nesse exemplo aqui, seria justamente o eixo do x, que varia de qualquer valor. Então, vamos lá. Uma aplicação que existe do subespaço vetorial, que nós podemos utilizar para fora das questões matemáticas, é justamente uma coisa que está no nosso dia a dia, que é a música, o som, todas as vibrações, todas as coisas assim que produzem som. Por quê? Todo som ele pode ser escrito com uma função no tempo.
E se você imaginar o conjunto de todas essas funções possíveis, você tem um espaço vetorial enorme, que podemos chamar de espaço funcional. Justamente, se cada som, cada vibração possui sua própria função, sua própria correlação matemática, então existimos em si infinitas combinações quase de possíveis sons, de possíveis vibrações. Então, por exemplo, temos que então, todo som periódico pode ser decomposto em uma soma de ondas sinodais puras. Ou seja, se uma função pode ser descrita para cada som, então podemos combinar essas funções para definir outras ondas, outras funções e outros sons. Então, vamos lá. O conjunto de todas essas combinações possíveis que temos dessas sinóides, que são as funções harmônicas, nos dá um subespaço vetorial dentro desse espaço, que é todas as funções sonoras possíveis. Por quê? Justamente porque contém o vetor nulo, que seria, nesse exemplo, o silêncio. O silêncio ainda é uma forma do subespaço vetorial que podemos utilizar aqui. A soma de duas melodias com as mesmas harmônicas ainda dá uma melodia do mesmo tipo. O que seriam as harmônicas? Seriam justamente essa função base, essa função fundamental. É os vetores base que existem dentro desse espaço vetorial. Então, se temos apenas uma variação dessa harmônica, mas ainda está dentro desse mesmo conjunto, então é um subespaço. E multiplicar por um escalar, que nesse exemplo seria como aumentar e diminuir o volume de um som. E ainda assim não vai alterar realmente a estrutura dessa harmônica. O que vai manter a sua estrutura e vamos dizer o quê? Que as harmônicas de uma nota formam um subespaço vetorial dentro de um universo onde temos todos os sons. Então vamos lá. Eu trouxe para exemplificar ainda mais essa questão, esse gráfico onde nós temos as funções base do campo harmônico inteiro, descrito pelas funções seno e cosseno. E é assim que nós temos a demonstração de todos os sons. Então, vamos lá. Nesses gráficos mostra as funções seno e cosseno. E essas duas funções formam a base do subespaço harmônico fundamental. E, em termos de álgebra linear, qualquer combinação linear entre essas duas funções, que é o seno e cosseno, permanece dentro desse subespaço. Ou seja, todas as ondas de frequência que temos dentro de W, que seria o escalar, que é o escalar fundamental, será construída de combinações de outras funções. E aqui vemos uma onda resultante, que é a amarela. Então, vamos lá. Aqui nós temos justamente essas ondas formadas dentro desse seno e cosseno. Quando nós temos as funções básicas no subespaço harmônico, na segunda harmônica, nós estamos alterando o escalar. E ainda assim permanece dentro desse subespaço. Nesse terceiro gráfico sendo amarelo, justamente é a combinação do seno e do cosseno, essas funções fundamentais que ainda estão dentro desse subespaço vetorial. E outras combinações que pertencem ao mesmo subespaço harmônico é justamente quando nós alteramos qualquer um desses valores assim, e ainda assim permanece nesse subespaço. Esse foi o código que eu utilizei para fazer esse gráfico e fundamentar, e a partir dessa parte aqui, nós conseguimos alterar os valores, e, portanto, nós podemos fazer outros subespaços harmônicos a partir desses valores, que seriam a manipulação dessas funções. Se eu estou manipulando as funções, estou manipulando os escalares, as formas de soma também, e estou utilizando como se fosse exemplos de outros tons, outros espaços harmônicos, outros subespaços dentro desse espaço gigantesco que é o próprio som. E assim eu termino minha apresentação. Eu espero que todos tenham entendido que o espaço vetorial é uma coisa gigantesca, mas nós podemos em si identificar ele dentro do nosso cotidiano como condições normais, só que também podemos interpretá-los pela forma matemática da álgebra linear.